Como calcular o preço-teto de uma ação? Eu sei que muita gente tem dúvida quanto a esse assunto. Por isso, a gente preparou esse conteúdo para estar mostrando todo o passo a passo como você pode fazer o cálculo do preço-teto para as ações que você tenha na sua carteira. Então, fica nesse vídeo com a gente para não perder nada. Fala, investidores e futuros investidores. Eu sou a Bruna. Eu sou Fernanda e a gente está aqui semanalmente falando sobre investimentos e tentando ajudar você a investir melhor. Então se inscreva no canal, deixe seu like e fica com a gente até o final. Então nesse vídeo a gente vai ver o que significa preço-teto, como calcular o preço-teto passado e o preço-teto projetivo e quais ações a gente vai selecionar para fazer esse cálculo. Bom, o preço-teto ele é o valor máximo para a gente comprar um determinado ativo, tanto ação quanto fundo imobiliário. Os cálculos só são diferentes, mas a ideia do preço-teto é o mesmo, tá? E as premissas que a gente usou. O preço-teto foi criado pelo Décio Bazin, autor do livro Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde, e ele é utilizado por Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa. Não é um processo de valuation, gente, não serve para avaliar a empresa. Não tem nada a ver com preço-alvo ou preço justo de uma ação. O preço-teto, ele busca encontrar uma margem de segurança, dando uma folga para você comprar uma ação e com base no dividendo que ele espera receber daquele ativo. Então, a gente não está avaliando a empresa, a gente está vendo só qual seria o preço-teto e que a gente pagaria, até quanto a gente pagaria para poder entrar naquele ativo. E esse método, ele também permite definir o preço-teto médio, o preço-teto atual e o preço-teto projetivo. Então, resumindo, essa metodologia do preço-teto estabeleceu o preço-teto para certas ações em relação ao que ela remunerou aos seus acionistas, olhando o passado, calcular o preço-teto baseado no que a empresa pode remunerar no próximo ano. Uma empresa vale pelo que ela lhe remunera, segundo Luiz Barsi. E ele é útil também para ser aplicado em empresas que são boas pagadoras de dividendo, pois um dos critérios utilizados é o histórico de dividendos dessa empresa. Quais ações selecionar? O histórico de resultados e dividendos consistentes há anos, então a gente tem que olhar pelo menos no horizonte dos últimos 5 anos, então a gente esquece as empresas que tiveram IPO recentemente. Esse método ele não deve ser utilizado com empresas de crescimento ou aquelas que pagam poucos dividendos, menos de 6% ao ano na média dos últimos 5 anos, sob pena de definir um preço-teto distorcido. E as ações de setores perenes, bancos, elétricas, saneamento, seguradoras, telecomunicações, são as melhores ações para a gente usar esse método do Bazin. E a ação que a gente vai estar hoje utilizando para calcular o preço-teto são as ações do Banco do Brasil, que no dia da gravação desse vídeo estava sendo negociada ali na faixa de 34,21, paga um dividend yield de 11,69 e já conta com uma valorização de 19,70%. Gente, não é recomendação de compra, tá? Mas quem não tem Banco do Brasil é louco. Segundo Charles, economista sincero. E a primeira forma de calcular o preço-teto é olhando o passado. Então, você vai precisar pegar o histórico dos dividendos dos últimos 5 anos, que no caso do Banco do Brasil, ele contou com um dividend yield médio de 1,75%. Isso porque quando a gente entrou no site Status Invest, na parte de dividendos, a gente clica em máximo, que é o tempo máximo ali para a gente ver as distribuições dos dividendos pagos. A gente viu que o Banco do Brasil, em 2017, pagou 94 centavos, 2018, 1,51, 2019, 2,55, 2020, 1,48, 2021, 2,27 por cada ação. Então, a média dos últimos 5 anos deu 1,75. E a gente, utilizando esse preço-teto de 6%, que é o mínimo que a gente espera ali receber por essa empresa, a gente pega, então, 1,75 e divide por 0,06, né, que é igual a 6%, e isso a gente vai encontrar um valor de 29,17. Ou seja, esse é o valor, quando a gente olha para o passado, o máximo que a gente pagaria por Banco do Brasil. Só que essa aqui, gente, é a forma mais simples que se tem. E aí a gente tem uma outra forma de calcular o preço-teto, que é a forma que particularmente eu mais gosto, é quando a gente olha o futuro e vê quanto aquela empresa, de acordo com os resultados que ela está apresentando, ela pode estar distribuindo. Então, a segunda forma de calcular o preço-teto é olhando para o futuro. E aí a gente vai precisar ter as projeções de lucros
e o payout, e onde a gente encontra essas informações. E aí, dentro do site do RI, a gente consegue ter essas informações de projeções. E o Banco do Brasil, até o momento, ele teve um lucro líquido ajustado, 22,8 bilhões, tem um atual na faixa ali de 27% a 30%, e quando ele foi revisado, ele acredita que ele pode chegar até a 32,5 bilhões. A segunda informação é quanto ao payout, que a gente também retira do site RI, do Relação com os Investidores, aonde o banco ele já havia anunciado em um fato relevante que iria distribuir 40% no exercício de 2022. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Gente, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que a gente pode estar deixando esse arquivo para que vocês possam ter acesso e estar consultando depois, tá? Então, quem quiser, é só escrever aqui nos comentários, eu quero. Mostrando aqui agora esse cálculo para vocês. Vamos supor que as ações do Banco do Brasil estivessem sendo negociadas a R$ 37. Quem está acompanhando as ações do Banco do Brasil ou tem ela em carteira, sabe que ela chegou até numa máxima de R$ 44. Só que vamos botar ela como uma média ali de R$ 37. E depois a gente também vai fazer um cálculo mostrando esse preço atual que ela está agora, que é de R$ 34. A gente sendo pessimista, e vamos supor que ela tenha distribuído um lucro líquido projetado em 2022 de 22 bilhões. Como vocês já sabem, ela já distribuiu, como eu mostrei, 22,8 bilhões. Na média, se a gente fosse deixar, a gente poderia deixar ela aqui com 27 bilhões, e sendo muito otimista, que ela tenha um lucro líquido de 30 bilhões. Então, dividendo por ação com payout de 40%, a gente estaria recebendo 3,21, na média 3,76, e sendo muito otimista, recebendo ali R$ 4,18. Isso calculando em 6%. E como é que eu cheguei nesses resultados? É isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês agora. O dividendo por ação, como ele foi calculado? Então, eu peguei na primeira opção ali, né, que é sendo pessimista, ele com lucro líquido de 23 bilhões. Então, para achar o dividendo por ação, vocês vão precisar fazer essa regrinha aqui de 3, onde tem aqui 23 bilhões, os 40%, vocês vão encontrar esse valor, vai dividir por 100, e aqui é importante eu falar porque aqui é o total de ações do Banco do Brasil. E aonde eu tirei esse total de ações do Banco do Brasil? Dessa parte. Então, se vocês quiserem fazer com outra ação, é só você vir aqui no Status Invest e ver aqui o número de papéis para poder fazer aquele cálculo. E aí foi daqui que eu encontrei esses 3,21. E isso eu fiz para os 3 lucros líquidos que ela poderia estar apresentando. Então, para mim receber 6% de Banco do Brasil, ela poderia estar custando R$ 53,50. O preço teto, como eu falei para vocês, ele é calculado nessa segunda opção, a gente vendo o lucro líquido e o payout. Então, se eu tenho um lucro líquido de 23, um payout de 40%, para mim receber 6%, eu posso pagar R$ 53,50 por essa ação. Que mesmo eu pagando R$ 56,50, eu ainda vou receber 6%, porque o lucro dela está muito bom. Logo, ela me remunera bastante dividendo. Da mesma forma, se ela tiver um lucro líquido de 30 bilhões, então se eu pagar nela 69, 67, eu ainda vou estar recebendo 6%. Por isso que a gente fala que as ações do Banco do Brasil tá tão barata, né? E aí aqui a gente pode calcular também outras porcentagens. Vamos supor que eu não quero receber só 6% de dividend yield, eu quero receber 8%. E uma outra coisa que a gente pode calcular também é a margem de segurança. Então, se ela está sendo negociada a 37 e eu posso pagar por ela 53,50, ainda vou estar recebendo 50%, então eu tenho uma margem de segurança de 44%, aqui de 69% e aqui de 88%. E como é que é calculada a margem de segurança? Antes de eu falar da margem de segurança, então vou mostrar aqui, ó, como foi de fato calculado o preço teto. O dividendo projetado dividido por 6%, então ficou, por isso que eu achei esse 3,21, dividi por 0,06 e encontrei aquele preço teto de 53,50. Se eu quisesse receber 8% de dividendo do Banco do Brasil, eu pegaria, por exemplo, ali naquele da média, 3,76, dividiria por 0,08. Então, se eu pagasse R$ 47, eu ainda conseguiria receber do Banco do Brasil
8%. E aqui, se eu quisesse receber 9%, mesmo com aquele lucro líquido inicial de 23 bilhões, eu ainda poderia pagar pelo Banco do Brasil 35,67, ainda receberia de dividendo 9%. A gente comprando no Banco do Brasil nos preços de hoje, que são 34, a gente vai estar recebendo os 9%, né? E se ele aumentar o lucro líquido distribuído, a gente vai receber muito mais do que 9%, né? Não quer dizer que vai chegar nesse preço, né, gente? Nesse preço teto. Isso é o que a gente espera pelo lucro que a empresa reporta, pelo histórico de dividendos. Mas o mercado é que decide se ela vai custar R$ 53,50 ou não, né? Então, assim, para a gente que fez a análise da empresa, a gente gosta da empresa, então vale a pena comprar Banco do Brasil nesses preços de hoje. Eu vou deixar aqui só para vocês poderem também, quem quiser, ver como foi feito o cálculo da margem de segurança, tá? Aqui tem todo o passo a passo de como é feito esse cálculo da margem de segurança. Eu vou citar só esse primeiro aqui. Então, a gente pega o preço teto dividido pela cotação atual, subtrai 1 e multiplica por 100. Então, 53,50 dividido por 37, que é o valor do exemplo que eu dei aqui, se a ação estivesse custando R$ 37,00, daria 1,44, menos 1, a gente multiplica ali por 100 e a gente acha esses 44%. E como foi calculado o dividend yield projetado? A gente pega o dividendo por ação dividido pela cotação atual e multiplica por 100. Então, se ela remunerar 3,21 dividido pela cotação de 37, a gente tem ali um dividend yield projetado de 8,7%. E nessa cotação que ela está ali, né, na faixa de 34, R$ 35, a gente pega, então, esse dividendo, divide por 35, e a gente ainda tem ali um dividend yield projetado de 9,2%. Uma outra fórmula que eu uso também, gente, é diferente do preço teto, tá? Mas seria o preço justo da ação, é a fórmula de Graham, que ele avalia o lucro por ação, que é o LPA, e o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Então, esses têm que estar sempre positivos. Se você pega uma empresa, faz o valuation da empresa, mas ele tem o LPA ou o VPA negativo, a fórmula não vai funcionar. Por exemplo, a Taesa 4, né, Tae 4, ela está no preço atual de 12,20, ela tem um valor intrínseco, né? Ela poderia chegar até 16,46 pelo seu LPA e seu VPA. Então, a gente tem uma margem de segurança de 25,86. Quer dizer que ela vai chegar ou não? A gente não sabe. Mas pelo seu lucro e pelo valor patrimonial da sua ação, ela poderia estar custando R$16. Então, a gente tem uma margem de segurança de 25%. Essa é uma outra forma também de calcular. A gente vai deixar aqui na descrição para vocês também, tá? E lembrando, né, gente, que o Banco do Brasil é um excelente pagador de dividendo, né? E o Banco do Brasil, ele acabou de anunciar agora, no dia 21/11, quase R$ 1 bilhão, onde a gente vai estar recebendo 34 centavos de JCP por cada ação possuída, que tem como data base o dia 12 de dezembro, onde a gente vai estar recebendo no dia 30/12 esse valor. Então, quem comprar as ações após o dia 12, né, a partir do dia 13, não vai receber esse JCP. Então, dá tempo de quem quiser colocar ela na carteira, comprar e já receber os dividendos. Presentinho de Natal aí do Banco do Brasil para os seus acionistas. E só aqui para poder vocês verem, né, quantas vezes o Banco do Brasil já anunciou e pagou dividendo esse ano, né? Ele começou lá em março, pagou em maio, no mês 6, no mês 8, no mês 9, no mês 11, e agora tem mais esse dividendo de dezembro. Quase um pagamento mensal, né, gente? Bem melhor que o Bradesco, no caso, com seus 2 centavinhos, mas tudo bem, o Bradesco tem outras coisas boas, né? Inclusive, também faz parte da nossa carteira. E aqui, só Exatamente. compartilhando com vocês um pouquinho, a gente tem as ações do Banco do Brasil na nossa carteira, onde a gente já está ali com 15 ações do Banco do Brasil, com um prejuízo de R$ 13,65, e o nosso preço médio, as ações do Banco do Brasil, é de R$ 35,22. A gente pode aproveitar, talvez, né, Bruna, fazer umas comprinhas esse mês e comprar Banco do Brasil, já pensando nesses dividendos que ele vai pagar agora em dezembro, né? Inclusive, depois a gente vai estar trazendo um vídeo para vocês compartilhando os nossos aportes do mês de novembro, onde a gente aproveitou muito essa queda que aconteceu da Bolsa para poder estar trazendo, comprando, né, mais ativos aqui para nossa carteira e conseguir finalmente atingir a nossa meta ainda esse ano, que é acumular os R$ 5.000 da nossa carteira, que a gente começou ela
lá no mês 6. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam essas fórmulas para calcular o preço teto ou o preço justo da ação, que a gente quer saber, e a gente se encontra então no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like para a gente entender que vocês estão gostando desses tipos de vídeo, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau! tchau.